Naquela noite, eu entendi que algumas famílias não expulsam seus filhos de casa, elas expulsam da própria mesa. Bastou um empurrão, um grito e uma frase dita com desprezo para eu perceber que, para meus pais e minha irmã, eu nunca tive o mesmo valor. O que eles não sabiam é que aquela humilhação pública não me quebrou, ela me despertou. Saí daquele jantar em silêncio, mas com algo muito claro na cabeça: eu não voltaria a ocupar um lugar onde precisei implorar para existir. O que aconteceu depois mudou completamente a dinâmica da minha família, expôs verdades escondidas por anos e teve consequências que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Se você já se sentiu rejeitado dentro da própria casa, essa história vai te prender até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Se alguém me perguntasse qual foi o momento exato em que eu deixei de acreditar que ainda existia um lugar para mim naquela família, eu não falaria de anos de desprezo ou comparações silenciosas. Eu falaria do barulho seco da cadeira arrastando no chão, do impacto do meu corpo desequilibrado e da voz do meu próprio pai ecoando pela sala, alta demais para ser ignorada. Foi ali que tudo começou de verdade. Ou talvez tenha sido ali que finalmente terminou. Naquela noite, a casa estava cheia. Mesa posta, comida farta, parentes reunidos como se fôssemos uma família exemplar. Meu pai sempre gostou de ocasiões assim. Ele dizia que datas especiais serviam para mostrar união, mas hoje eu sei que serviam para mostrar poder. Cada detalhe daquela noite tinha sido planejado por ele, inclusive quem merecia ou não estar à mesa. Eu cresci naquela casa aprendendo a ocupar pouco espaço. Desde pequena, entendi que minha irmã sempre vinha primeiro. Ela era elogiada, protegida, defendida. Eu era a que precisava entender, a que precisava ceder, a que precisava ser forte. Meus pais diziam que isso me tornaria uma mulher melhor. O que eles não diziam era que estavam me ensinando a aceitar migalhas emocionais como se fossem afeto. Quando adulta, tentei acreditar que as coisas tinham mudado. Eu trabalhava, pagava minhas contas, ajudava quando podia. Mesmo assim, toda vez que voltava para aquela casa, algo em mim encolhia. Era como se eu voltasse automaticamente ao papel que me foi dado, a filha que atrapalha, a presença tolerada, nunca celebrada. Naquela noite específica, o jantar tinha um motivo especial. O noivo da minha irmã estava presente. Um homem que meus pais tratavam como um troféu. Tudo girava em torno dele, os elogios, as atenções, o melhor lugar à mesa. Quando cheguei, notei olhares atravessados, sussurros baixos, aquela tensão que não precisa de palavras para ser sentida. Ainda assim, me sentei no lugar de sempre. O lugar que ocupei por anos sem nunca questionar. Eu não tive tempo nem de puxar a cadeira completamente. Senti a mão do meu pai no meu ombro, firme, agressiva. O empurrão foi rápido, decidido, como se ele estivesse apenas colocando um objeto fora do lugar. Meu corpo foi para frente, minhas mãos tocaram o chão frio e, antes que eu pudesse me levantar, ouvi o grito que calou a sala inteira: esse lugar é para o noivo da sua irmã. Saia daqui agora. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Minha mãe não se mexeu. Meu pai continuou em pé, olhando para mim como se eu tivesse cometido uma afronta imperdoável. E então minha irmã, sem levantar a voz, completou com um sorriso pequeno, quase satisfeito: na nossa mesa só sentam pessoas importantes. E você não é uma delas. Aquelas palavras não doeram mais do que tudo que eu já tinha vivido. O que doeu foi perceber que ninguém ali parecia surpreso. Era como se todos estivessem apenas assistindo a algo que, no fundo, sempre souberam que aconteceria. Eu me levantei devagar, sentindo o rosto queimar, não de vergonha, mas de clareza. Pela primeira vez, não tentei explicar, não pedi desculpas, não procurei aprovação. Enquanto eu caminhava para fora daquela sala, uma certeza se formou dentro de mim, firme e definitiva: aquela humilhação não terminaria ali. Não porque eu buscava vingança, mas porque havia chegado ao limite de aceitar ser diminuída para sustentar uma família que nunca me sustentou emocionalmente. Naquela noite, eu não perdi apenas um lugar à mesa. Eu perdi a última ilusão de pertencimento.
E, ao mesmo tempo, comecei a construir algo que eles jamais esperavam: consequências. Saí da sala sem olhar para trás. Não bati a porta, não fiz escândalo, não derrubei nada pelo caminho. Acho que isso foi o que mais incomodou meu pai. Ele sempre esperou que eu reagisse como a filha problemática que ele dizia que eu era. Mas naquela noite, eu estava estranhamente calma. Uma calma perigosa, como quem finalmente entende o jogo. No corredor, ouvi minha mãe chamar meu nome em tom baixo, como se quisesse resolver aquilo sem que ninguém percebesse. Não respondi. Peguei minha bolsa, o casaco e atravessei a casa que conhecia desde criança como se estivesse entrando nela pela primeira vez. Tudo parecia igual: os quadros, o cheiro da comida, a iluminação quente, e ainda assim nada me pertencia mais. Do lado de fora, o ar frio da noite me atingiu o rosto. Entrei no carro e fiquei alguns segundos com as mãos paradas no volante. Não chorei. Em vez disso, uma sequência de lembranças começou a se organizar na minha mente, como peças que finalmente se encaixavam. Pequenos episódios que eu sempre minimizei, decisões tomadas sem me consultar, favores exigidos como obrigação, silêncios estratégicos quando eu precisava de apoio. O celular começou a vibrar quase imediatamente. Primeiro minha mãe. Ignorei. Depois minha irmã. Ignorei também. Em seguida, meu pai. O nome dele iluminando a tela me causou algo novo: indiferença. Desliguei o telefone e liguei o carro. Dirigi sem destino por quase meia hora, até parar em frente ao meu próprio apartamento. Um lugar simples, alugado, pago com o meu esforço. Ali, pela primeira vez naquela noite, senti algo parecido com segurança. Entrei, larguei a bolsa no sofá e me sentei no escuro, apenas ouvindo o barulho distante da cidade. Foi então que percebi algo que me fez rir sozinha, um riso curto, sem humor. Durante anos, meus pais insistiram que eu precisava deles. Que eu não daria conta sozinha. Que minha irmã era mais preparada para a vida. E ainda assim, naquele momento, eu era a única que tinha para onde ir sem pedir permissão. As mensagens começaram a chegar em sequência. Minha mãe dizia que eu tinha exagerado. Que meu pai estava nervoso. Que aquele jantar era importante. Minha irmã foi mais direta, disse que eu sempre estragava tudo, que eu precisava aprender meu lugar. Meu pai, por fim, deixou um áudio curto, ríspido, dizendo que conversaríamos quando eu estivesse mais calma. Ouvi o áudio uma única vez. Não respondi. Em vez disso, levantei e fui até um armário onde guardava uma pasta antiga. Ali estavam documentos que eu havia organizado ao longo dos anos a pedido da minha mãe: contas, contratos, comprovantes. Sempre fui boa com essas coisas, como ela dizia. O que ninguém parecia perceber era que eu também era boa em observar. Espalhei os papéis sobre a mesa. Conforme fui folheando, um padrão começou a se formar com uma clareza desconfortável. Despesas altas no nome da minha mãe. Empréstimos que ela dizia não lembrar de ter feito. Parcelamentos longos de coisas que meu pai dizia ter pago à vista. Nada gritava ilegalidade. Mas tudo gritava dependência. Ali, sozinha, percebi que o poder que meu pai exercia naquela casa não vinha da força, nem da autoridade moral. Vinha da narrativa. Ele sempre se apresentou como o provedor, o centro, o homem que segurava tudo. Mas os números contavam outra história. Uma história que ninguém nunca teve coragem de ler até o fim. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez, uma mensagem diferente da minha mãe: volta pra casa amanhã. A gente conversa. Aquela frase, dita tantas vezes ao longo da minha vida, soou vazia. Eu não precisava mais de conversas que terminavam sempre do mesmo jeito. Fechei a pasta com cuidado. Não era raiva o que eu sentia. Era decisão. Pela primeira vez, eu não queria ser ouvida. Eu queria que eles entendessem. E entendimento, eu sabia, não viria com pedidos, mas com fatos. Naquela noite, dormi pouco. Mas quando acordei, algo tinha mudado de lugar dentro de mim. Eu ainda não sabia exatamente como tudo iria se desenrolar.
Só sabia de uma coisa: o empurrão do meu pai não tinha me colocado para fora da mesa. Tinha me colocado em movimento. E eles ainda não faziam ideia do preço que estavam prestes a pagar por me subestimarem mais uma vez. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. A luz fraca entrando pela janela não trazia paz, mas também não trazia o peso de outros dias. Era como se meu corpo tivesse entendido antes de mim que algo tinha mudado de forma definitiva. Preparei café sem pressa, observando o vapor subir da xícara enquanto minha mente organizava pensamentos que, pela primeira vez, não brigavam entre si. O celular estava silencioso. Estranhamente silencioso. Nenhuma ligação perdida, nenhuma mensagem atravessada. Aquilo me confirmou algo que eu já suspeitava: minha ausência tinha causado mais desconforto do que qualquer discussão. Enquanto eu estava ali, vivendo minha própria rotina, eles estavam sem o papel que eu sempre cumpri, o amortecedor. Decidi não ir trabalhar naquele dia. Avisei meu chefe e saí de casa com a pasta de documentos debaixo do braço. Não contei a ninguém para onde estava indo. Havia coisas que precisavam ser feitas sem plateia, sem opinião externa, sem interferência emocional. O escritório ficava no centro, em um prédio antigo que cheirava a papel e café requentado. Eu já tinha estado ali uma vez, anos atrás, acompanhando minha mãe em uma consulta rápida. O advogado me reconheceu assim que entrei, o que me causou um desconforto estranho. Era como se ele me enxergasse com mais nitidez do que minha própria família. Expliquei a situação com calma. Não dramatizei o jantar, não usei palavras carregadas. Contei os fatos. Mostrei os documentos. À medida que ele folheava a pasta, sua expressão mudava, ficando mais atenta, mais séria. Quando terminou, ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Isso não é ilegal, disse por fim, mas é perigoso. Sua mãe está exposta financeiramente sem ter plena consciência disso. Concordei. Eu já sabia. E o que você quer fazer? Ele perguntou. Respirei fundo antes de responder. Não queria vingança. Não queria escândalo. Eu queria algo muito mais difícil de lidar. Quero que ela saiba a verdade. Toda. Sem intermediários. Ele me observou por um instante e então concordou. Sugeriu uma reunião em ambiente neutro, explicou como conduzir a conversa sem confronto direto. Aquilo me aliviou. Eu já tinha enfrentado o pior na noite anterior. Agora, o que vinha era clareza. Quando saí do prédio, o telefone voltou a vibrar. Minha mãe. Atendi dessa vez. Onde você está? Ela perguntou, a voz cansada. Cuidando de coisas que sempre ficaram nas minhas costas, respondi. Houve um silêncio do outro lado. Ela tentou suavizar o tom, disse que meu pai estava nervoso, que minha irmã estava magoada, que o noivo tinha ficado constrangido. Não pediu desculpas. Falou de todos, menos de mim. A gente precisa conversar, ela insistiu. Vamos, respondi. Mas não em casa. Marcamos para aquela mesma tarde. Ela não perguntou o motivo, e isso me disse mais do que qualquer palavra. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse com medo do que poderia descobrir. Cheguei ao local antes dela. Sentei perto da janela, observando pessoas passarem apressadas na calçada. Pensei na minha infância, nas vezes em que tentei explicar o que sentia e fui chamada de sensível demais. Pensei na minha irmã, sempre protegida, sempre escolhida. Pensei no meu pai, convencido de que sua autoridade nunca seria questionada. Quando minha mãe entrou, parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. Os ombros caídos, o olhar inseguro. Sentou-se à minha frente e segurou minha mão por um segundo, como fazia quando eu era criança. O que está acontecendo, filha? Perguntou. Não respondi de imediato. Abri a pasta devagar e empurrei os primeiros papéis em direção a ela. Enquanto ela lia, vi a confusão se transformar em surpresa, depois em preocupação. Cada página parecia arrancar um pedaço da segurança que ela achava que tinha. Eu não sabia disso, murmurou.
Eu sei, respondi. O celular dela vibrou sobre a mesa. O nome do meu pai apareceu na tela. 1, 2, 3 ligações seguidas. Ela não atendeu. Naquele momento, eu soube que algo tinha sido rompido. Ainda não quebrado, mas trincado o suficiente para nunca mais voltar a ser como antes. E isso era só o começo. Minha mãe leu os papéis em silêncio, passando de um para outro como se estivesse tentando acordar de um sonho ruim. Eu reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela fazia quando algo não se encaixava, mas ainda assim insistia em acreditar que alguém explicaria tudo depois. Só que, dessa vez, não havia explicação confortável esperando no final. Isso tudo está no meu nome, ela murmurou, quase para si mesma. Está, respondi. Há anos. Ela levou a mão à testa, fechando os olhos por alguns segundos. Quando abriu, parecia mais cansada do que eu jamais tinha visto. Não era apenas cansaço físico. Era o peso de perceber que havia vivido uma realidade cuidadosamente editada. O celular voltou a vibrar. Meu pai, de novo. Ela virou o aparelho para baixo, como se aquele gesto simples pudesse silenciar tudo o que ele representava. Foi a primeira vez que vi minha mãe escolher não atender. Ele sempre disse que cuidava de tudo, falou, a voz baixa. Eu confiava. Confiar não é erro, respondi. O erro é o que fazem com essa confiança. Ela concordou devagar. Pela primeira vez, não tentou justificar, não tentou suavizar. Apenas ficou ali, encarando os números, as datas, os valores que tinham sustentado uma mentira confortável por tempo demais. Saímos do café juntas. Do lado de fora, o fim de tarde trazia um vento frio que fazia arder os olhos. Caminhamos alguns metros em silêncio até ela parar de repente. Eu não posso voltar para casa hoje, disse. Olhei para ela, surpresa. Não para lá, completou. Vou para a casa da sua tia. Só, preciso pensar. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim de uma forma inesperada. Durante anos, eu esperei que ela escolhesse me ouvir. Nunca imaginei que escolheria se afastar dele primeiro. Não senti vitória. Senti algo mais delicado, alívio misturado com medo. Mudanças reais nunca são confortáveis. Nos despedimos ali mesmo. Observei enquanto ela se afastava, passos lentos, como alguém reaprendendo a andar. Pela primeira vez, não senti vontade de correr atrás para consertar nada. No caminho de volta para casa, meu telefone começou a tocar sem parar. Meu pai. Minha irmã. Depois mensagens longas, cheias de acusações mal disfarçadas de preocupação. Meu pai dizia que eu estava manipulando minha mãe. Minha irmã escreveu que eu sempre tive inveja da vida dela e que agora estava tentando destruir tudo. Li tudo com atenção. Não respondi nenhuma. À noite, o noivo da minha irmã apareceu inesperadamente no meu prédio. Eu não tinha avisado o porteiro para barrar visitas. Quando ouvi a campainha, soube imediatamente quem era. Abri a porta com o corpo tenso, mas a mente estranhamente firme. Eu só queria conversar, disse ele, sem entrar. Sobre o quê? Perguntei. Sobre o clima que você criou, respondeu. Você colocou todo mundo em uma situação difícil. Sorri de canto. Não por deboche, mas por clareza. Eu não criei nada, disse. Só parei de fingir que não existia. Ele tentou argumentar, disse que eu precisava pensar na família, no futuro da minha irmã, no impacto daquilo tudo. Ouvi até o fim. Quando terminou, respondi com calma, pela primeira vez eu estou pensando em mim. Ele saiu visivelmente irritado. Fechei a porta sentindo o coração bater forte, mas não de medo. Era a adrenalina de quem finalmente sustenta a própria posição. No dia seguinte, descobri que meu pai tinha faltado ao trabalho. Pela primeira vez em anos. Minha irmã postou fotos antigas nas redes sociais com legendas sobre família e união. Minha mãe não apareceu em nenhuma delas. As peças estavam se movendo. Lentamente, mas de forma irreversível.
Eu sabia que o pior ainda não tinha vindo. Meu pai não era um homem acostumado a perder o controle da narrativa. E quando pessoas assim percebem que não estão mais no centro, elas reagem. Dessa vez, porém, eu não estava mais sentada esperando o próximo empurrão. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Não o silêncio tranquilo de quem resolveu algo, mas aquele silêncio carregado, típico de quem está reorganizando estratégias. Meu pai não ligou mais. Minha irmã alternava entre mensagens agressivas e tentativas forçadas de normalidade. Minha mãe permaneceu fora de casa, hospedada na minha tia, sem me procurar diretamente. Aquela distância, embora dolorosa, era necessária. Foi no terceiro dia após o jantar que o impacto começou a ganhar forma prática. Recebi uma ligação do banco no meio da manhã. Não era para mim. Era para minha mãe. Como eu constava como contato secundário em alguns cadastros antigos, pediram que eu avisasse sobre uma pendência relacionada a um financiamento. Ouvi com atenção, anotei o número do protocolo e desliguei. Aquilo confirmou algo que o advogado já havia mencionado: quando a narrativa cai, a realidade aparece sem pedir licença. Avisei minha mãe por mensagem, de forma objetiva. Ela respondeu minutos depois, dizendo que já estava resolvendo tudo com a ajuda da irmã. Não pediu ajuda. Não tentou terceirizar. Pela primeira vez, estava lidando com as consequências diretamente. No mesmo dia, soube por uma conhecida em comum que meu pai tinha tido uma discussão séria no trabalho. Nada confirmado, apenas comentários atravessados sobre instabilidade emocional e problemas pessoais. Ele sempre construiu a imagem de homem controlado, confiável, respeitado. Bastou perder o controle dentro de casa para que as rachaduras começassem a aparecer fora dela também. Minha irmã, por sua vez, parecia entrar em desespero silencioso. O casamento, que antes era assunto constante, sumiu das conversas. O noivo parou de aparecer em fotos, parou de comentar, parou de fingir normalidade. Ela me mandou uma mensagem curta numa noite: "Você está acabando com tudo." Li e deixei o telefone de lado. Pela primeira vez, aquela frase não me atravessou. Porque eu sabia a verdade, nada ali era sólido o suficiente para ser destruído por mim. Só estava sustentado pela minha omissão. Naquela mesma semana, o advogado me ligou pedindo para conversarmos. Voltei ao escritório com uma sensação estranha de antecipação. Ele foi direto: "Seu pai entrou em contato tentando obter informações sobre a reunião que tivemos." "E você falou?" Perguntei. "Não. Ele não tem acesso a nada. Mas está nervoso." Concordei. Isso era esperado. Ele também tentou convencer sua mãe a assinar alguns documentos novos, continuou. Pelo que ela descreveu, eram tentativas claras de reorganizar responsabilidades antes que ela entendesse completamente o que estava acontecendo. Meu estômago revirou. "Ela não assinou", completei. "Não", confirmou ele. "Ela pediu tempo." Isso muda tudo. Saí dali com a certeza de que o jogo tinha virado. Não porque eu estivesse vencendo, mas porque eles não estavam mais no controle absoluto. Na sexta-feira à noite, minha mãe finalmente me ligou. A voz dela estava diferente. Não frágil, não defensiva. Cansada, mas firme. "Ele está pressionando", disse. "Diz que eu estou sendo manipulada por você." Fechei os olhos por um instante. "E o que você acha?" perguntei. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, necessário. "Acho que passei anos me escondendo atrás dessa ideia para não encarar escolhas que eu precisava fazer", respondeu. Meu peito apertou. Não era um pedido de perdão. Ainda. Mas era um reconhecimento. "Eu não vou voltar para aquela casa agora", continuou. "E não vou assinar mais nada sem entender exatamente o que significa." Sorri sozinha. Não por alegria, mas por respeito àquela decisão. Quando desligamos, percebi que meu pai estava perdendo algo que jamais imaginou perder: a influência silenciosa. Sem gritos, sem empurrões, sem frases de autoridade.
Apenas fatos. E homens como ele não sabem lutar contra fatos. Eu sabia que ele ainda tentaria algo. Talvez um confronto direto. Talvez uma tentativa de me desacreditar. Talvez usar minha irmã como escudo. Mas, pela primeira vez, isso já não me paralisava. Porque eu não estava mais tentando provar meu valor àquela mesa. Eu já tinha me levantado dela. A tentativa de silêncio do meu pai durou pouco. Homens que sempre controlaram tudo não sabem o que fazer quando percebem que perderam a audiência. E quando não conseguem mais impor respeito pelo medo, tentam recuperá-lo pela exposição. Foi numa manhã de segunda-feira que isso ficou claro. Cheguei ao trabalho e notei olhares diferentes. Não hostis, mas curiosos. Cochichos mal disfarçados. Antes do almoço, uma colega se aproximou e perguntou, com cautela excessiva, se estava tudo bem na minha família. Aquela pergunta não vinha do nada. Abri as redes sociais no intervalo e entendi rapidamente. Minha irmã tinha feito uma publicação longa, cuidadosamente escrita, falando sobre ingratidão, filhos que se voltam contra os próprios pais e pessoas que destroem a família por ressentimento. Não citava nomes, mas não precisava. Comentários de apoio surgiam em sequência. Primos distantes, conhecidos da família, gente que nunca perguntou como eu estava, mas agora se sentia à vontade para opinar. Não respondi. Não corrigi. Não me defendi. Porque aquela narrativa também tinha prazo de validade. No fim da tarde, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava mais firme do que nunca. Ele tentou me expor hoje, disse. Disse que você está me manipulando, que eu estou fraca, que vou me arrepender. Respirei fundo. E você? Eu pedi que ele parasse, respondeu. Pela primeira vez. Fiquei em silêncio, deixando aquilo assentar. E ele não parou, continuou. Então eu fiz algo que nunca tinha feito. Meu coração acelerou. O que? Liguei para o banco sozinha. Pedi extratos completos. Bloqueei autorizações. Pedi revisão de tudo. Senti um nó na garganta. Não de tristeza. De reconhecimento. Ele ficou furioso, ela disse. Gritou. Disse que eu estava destruindo o casamento. E você? Eu disse que o casamento já estava destruído há muito tempo. Só não era eu quem estava pagando o preço sozinha agora. Quando desligamos, fiquei sentada por longos minutos, encarando a tela apagada do celular. Aquela conversa marcava algo irreversível. Não havia mais como voltar ao papel antigo. Naquela noite, meu pai apareceu no meu prédio. Não avisou. Não ligou. Simplesmente apareceu. O porteiro interfonou perguntando se eu autorizava a entrada. Olhei para o telefone e senti o corpo inteiro se retesar. Por um segundo, pensei em negar. Mas entendi que aquela conversa precisava acontecer. Não para convencê-lo de nada, mas para encerrar algo dentro de mim. Autorizei. Ele subiu sozinho. Quando abriu a porta do elevador, parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas no jeito. O homem que gritava à mesa agora evitava olhar diretamente nos meus olhos. Precisamos conversar, disse, tentando manter a voz firme. Fale, respondi, sem convidá-lo a entrar. Ele respirou fundo. Você passou dos limites, começou. Está envenenando sua mãe contra mim. Está acabando com sua irmã. Você sempre foi assim, criando problemas. Observei cada palavra, cada tentativa de reposicionar a culpa. Você me empurrou, respondi, calma. Me tirou da cadeira como se eu fosse nada. E agora está lidando com o que isso revelou. O rosto dele se contraiu. Aquilo foi um exagero, rebateu. Você sabe como eu fico nervoso. Eu sei, concordei. Fico nervoso quando perco o controle. Ele deu um passo à frente. Você vai se arrepender disso. Não recuei. Não, disse. Eu passei anos me arrependendo de ficar.
Agora estou em paz por ter saído. Ele me encarou por alguns segundos, como se procurasse a antiga versão de mim, aquela que abaixava a cabeça. Não o encontrou. Sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Fechei a porta com as mãos tremendo. Não de medo, mas de descarga emocional. Sentei no chão da sala e respirei fundo até o corpo desacelerar. Naquela noite, entendi que ele tinha tentado tudo o que sabia fazer. Pressão, exposição, intimidação. E falhou. Restava apenas uma coisa: aceitar que o mundo não girava mais em torno dele. E essa aceitação, eu sabia, não seria fácil. Depois da visita do meu pai, nada voltou a ser como antes, e, pela primeira vez, isso não me assustou. O silêncio que se instalou não era mais ameaça, era confirmação. Ele não ligou novamente. Não tentou aparecer. Não pediu desculpas. Homens como ele não se desculpam quando perdem. Eles se retiram, esperando que o tempo apague o que não conseguiram controlar. Minha irmã tentou uma última investida alguns dias depois. Mandou uma mensagem longa, dramática, falando sobre como eu havia dividido a família, como nossa mãe estava fraca e confusa, como tudo poderia voltar ao normal se eu fosse adulta o suficiente para pedir desculpas. Li até o fim com atenção. Em outro tempo, aquelas palavras teriam me desmontado. Agora, soavam vazias. Respondi apenas uma frase: normal para vocês nunca foi saudável para mim. Bloqueei o número em seguida. Minha mãe continuou na casa da irmã. Não houve retorno para o lar conjugal. Não houve anúncio oficial, nem separação formal imediata. Houve algo mais difícil: escolhas diárias. Consultas, revisões, conversas longas com advogados e terapeutas. Pela primeira vez, ela estava olhando para a própria vida sem pedir autorização. Nos encontramos algumas vezes nas semanas seguintes. Conversas honestas, às vezes desconfortáveis. Ela pediu desculpas. Não da forma perfeita, nem com todas as palavras que eu esperei a vida inteira. Mas pediu. Reconheceu que me silenciou para manter a paz, que me expôs para proteger uma imagem de família que só existia porque eu aceitava ser ferida em silêncio. Eu a ouvi. Mas também fui clara. Eu não volto, disse. Não para aquela dinâmica. Não para aquele papel. Ela concordou. Acho que, no fundo, já sabia. Meu pai perdeu mais do que imaginava. A imagem de provedor começou a ruir quando minha mãe parou de sustentar o que ele dizia controlar. Ajustes financeiros vieram. Constrangimentos sociais também. Pessoas que sempre o elogiaram passaram a questionar. Não porque eu fiz campanha contra ele, mas porque a verdade, quando aparece, não precisa de esforço para se espalhar. Minha irmã adiou o casamento. Oficialmente, por motivos pessoais. Extraoficialmente, porque o noivo não quis entrar em uma família em colapso. Ela nunca admitiu isso em voz alta, mas eu vi o ressentimento crescer. Pela primeira vez, ela não foi escolhida automaticamente. E isso a desmontou. Eu segui em frente. Mudei pequenos hábitos. Reorganizei minha rotina. Troquei o número de telefone. Fiz terapia. Pela primeira vez, comecei a perceber o quanto meu corpo carregava tensões antigas. Aprendi, aos poucos, a relaxar. A respirar sem antecipar conflitos. A sentar à mesa, qualquer mesa, sem medo de ser empurrada para fora. No último encontro que tive com minha mãe, ela me perguntou, com cuidado: você acha que um dia podemos ser uma família de novo? Pensei antes de responder. Não por raiva, mas por honestidade. Acho que podemos ser pessoas melhores, disse. Mas família, para mim, agora significa segurança. E isso eu estou construindo fora. Ela chorou. Eu não. Não porque eu fosse fria, mas porque finalmente estava inteira. Naquela noite de ação de graças, quando meu pai me empurrou da cadeira e minha irmã decretou que eu não era importante o suficiente para sentar à mesa, eles acreditaram que estavam me colocando no meu lugar. Estavam errados.
Eles me empurraram para fora de uma estrutura que só existia porque eu aceitava ser diminuída. E, ao sair, descobri algo que nunca me foi permitido antes: dignidade não se negocia, pertencimento não se implora, e amor que exige humilhação não é amor. Eu não reatei laços. Não reconstruí pontes quebradas à força. Não voltei atrás. Eu segui em frente. E, pela primeira vez, sentei-me à mesa da minha própria vida, sem pedir licença, sem medo, sem ninguém para me empurrar. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo agora para que mais pessoas possam ouvir esse relato e se sentirem menos sozinhas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui sempre trazemos relatos reais e intensos sobre família, superação e escolhas difíceis. Agora eu quero saber de você: no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Você teria se levantado da mesa e seguido em frente, mesmo sem reconciliação, ou tentaria mais uma vez manter a família unida? Conta pra mim nos comentários, sua opinião é muito importante. E aproveita para me dizer também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu faço questão de ler os comentários e deixar um coração em cada um. Se essa história pode ajudar alguém, compartilhe com quem precisa ouvir que se escolher não é egoísmo, é sobrevivência.